uma imensa satisfação estar presente aqui nessa casa novamente, o Conselho Regional de Contabilidade do Paraná, atendendo ao convite do Dirceu Zonato, atendendo também o convite do professor Márcio Assunção, que é coordenador da Comissão do Contador Público aqui, é inspetor da 7ª Inspetoria de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado do Paraná também. Agradeço também ao presidente do tribunal, Fernando Guimarães, e ao diretor de finanças, o Edson Custódio, que me liberaram aqui para estar presente, para apresentar esse tema aqui, que são os principais desafios, dúvidas, soluções e sugestões na adoção da retenção ampla de imposto de renda nos estados e municípios. Nós apresentamos uma escola técnica, que foi ao ar dia 18 de agosto, sobre a retenção ampla, partindo daquela parte mais conceitual, apresentando a IN 2145, né, que foi publicada no dia 27 de junho de 2023, e destacando os pontos mais importantes, o anexo 1 da IN 1234-2012, que tem as alíquotas, né? Então essa parte até já está meio superada, e essa live eu tive a ideia, né, de trabalhar em 3 caminhos. O primeiro deles foi reproduzindo slides que foram apresentados na Confederação Nacional dos Municípios, né, na CNM, através de seminários técnicos, né. Eu pedi, conversei com o Sami da CNM, o Sami Mota, e pedi autorização, e alguns slides eu pedi autorização, inclusive, para as próprias pessoas que os elaboraram, né, e gentilmente eles me concederam, né, essa autorização para que eu pudesse apresentar aqui. A segunda parte seria, a gente está participando de alguns grupos desses assuntos. Nós criamos um grupo da retenção ampla no estado do Paraná, tem também 2 grupos da CNM que eu participo, e 2 grupos de EFD Reinf, Social, né, DCTF Web. Então, dúvidas que foram colocadas com as devidas respostas, né, nós também pegamos essas principais dúvidas, né, e respostas para apresentar para vocês. E a última parte dessa escola técnica seriam os caminhos de lives importantes sobre esse assunto da retenção ampla e sobre a EFD Reinf também, que a obrigatoriedade, né, começou para os fatos geradores, para os pagamentos efetuados a partir de 1º de setembro, né, e a Receita disponibilizou o sistema a partir do dia 21 de setembro, para que os lançamentos do mês de setembro sejam feitos, e a gente tem o prazo de entrega sempre até o dia 15 do mês subsequente, mas antecipando no caso de feriado, dia não útil, né? Como o dia 15 é domingo, cai essa obrigatoriedade para o dia 13 de outubro. Em alguns casos, né, como o dia 12 é feriado, talvez o dia 13 ali seja um ponto facultativo, né? A regra é até o dia 13, mas assim, pela questão do ponto facultativo, talvez seja até melhor transmitir até o dia 11 de outubro. Eu vou passar aqui o slide, tá? Então, isso daqui é base, feito pelo CRC, né? Que o conteúdo desse material é de inteira responsabilidade do autor. A reprodução total ou parcial dessa obra intelectual, seja em forma de apostilas ou outra, por meio eletrônico, mecânico, através de processo xerográfico, de fotocópias e ou de gravação, somente poderá ocorrer com a permissão expressa do respectivo autor. Lei 9.610 de 1998. Todos os direitos reservados, é proibida a reprodução total ou parcial dessa apostila, de qualquer forma ou por qualquer meio. Código Penal Brasileiro, artigo 184. O título, né, principais desafios, dúvidas, soluções e sugestões na adoção da retenção ampla de imposto de renda nos estados e municípios. Uma breve apresentação de um breve currículo, que é breve mesmo, né? Para quem não me conhece, meu nome é Marcos Vinícius Medri, eu sou graduado em Ciências Contábeis pela Universidade Estadual de Londrina, fiz uma pós-graduação em Contabilidade Pública pelas faculdades SPEI aqui de Curitiba, embora isso tenha sido realizado em Londrina, algumas aulas em Maringá. Eu comecei na área pública em 2004 e fui contador do município de Jataizinho
até janeiro de 2014, quando eu ingressei no tribunal como auditor de controle externo, né, até a presente data, sendo que eu trabalho numa área de execução e não de fiscalização do tribunal, a diretoria de finanças, né? Então, muitas vezes, acaba sendo automático o pessoal vincular a minha imagem com o tribunal em si, né? Então, a gente sempre alerta, toma cuidado de que o que eu estou falando é pessoal, não é bem o que o tribunal orienta, principalmente como fiscalizador. Mas a gente sabe que o tribunal se baseia na aplicação das normas. E a IN 2145 é uma norma que foi editada que obriga os estados e municípios a adotá-la, né? A se apropriar das receitas, né? E o tribunal vai fazer com que isso seja cumprido, vai ser a visão dele, tá? Bom, os objetivos da realização dessa escola técnica. Apresentar o tema proposto através de informações advindas de participações em grupos nacionais da CNM, Confederação Nacional dos Municípios, grupos nacionais de FDRINF, Grupo da Retenção Ampla no Estado do Paraná, a fim de esclarecer sobre as principais dúvidas apresentadas nestes grupos e compartilhar materiais de apoio obtidos de participação nos grupos mencionados e que serão de grande valia para os estados e municípios que estão adotando e praticando a retenção ampla de imposto de renda, conforme preconiza a IN 2145 de 2023, que foi publicada dia 27 de junho, né? E a IN 1234 de 2012, que é a IN que obrigava a administração pública federal a praticar a retenção ampla, no caso deles, inclusive as contribuições sociais de PIS, COFINS e CSLL, né, e que tornou, a partir da publicação da IN 2145, né, obrigatório estados e municípios seguirem na retenção do imposto de renda somente. Quando a gente fala da questão de fazer a retenção, a primeira coisa que tem que ter em mente é se você vai reter ou não, para depois partir para a retenção. Então, esse slide, eu já vi ele em vários lugares, mas eu reproduzi do seminário técnico da CNM, no dia 9 de agosto de 2023, e está no material do Sami Mota, o que toda administração pública municipal precisa saber. E esse slide, ele também está na primeira escola técnica que nós fizemos. Então, eu não vou discorrer sobre ele, tá? Mas nós vamos falar que, de acordo com o artigo 4º da IN 1234/2012, tem hipóteses onde a retenção não é praticada em situações de imunidade, de não incidência em decorrência do objeto, de isenções e do Simples Nacional e a Lei PERSE. A dispensa de retenção por valor mínimo ela serve para a administração federal, porque recolhe para a União através de DARF, mas para os estados e municípios, normalmente, como o produto da arrecadação é dele, via de regra não tem um valor mínimo para você fazer essa retenção e poderia, no caso, se apropriar de qualquer valor, tá? Continuando em slide do Sami, comprovação das condições para dispensa de retenção, previsto no artigo 2º-A, parágrafo 5º da IN 1234/2012. O momento das comprovações a serem apresentadas está previsto no artigo 6º, no caput, no parágrafo 1º, 2º e 5º da IN 1234/2012. Então, diz o seguinte: em caso de não apresentação da documentação que comprove a situação de imunidade, isenção ou alíquota zero pelo fornecedor do bem ou prestação de serviço, ou prestador de serviço, a retenção poderá ser efetuada sobre o valor total do documento fiscal, no percentual correspondente à natureza do bem ou serviço, conforme o parágrafo 3º do artigo 2º-A da IN 1234/2012. Em caso de não apresentação da declaração, a fonte pagadora poderá consultar o portal do Simples Nacional para verificar se a empresa contratada é ou permanece sendo optante pelo regime tributário diferenciado. Parágrafo 6º, artigo 6º, parágrafo 4º da IN 1234/2012. Traduzindo, então existe ali as imunes isentas que têm que apresentar declarações
que estão nos artigos, no anexo 2 e anexo 3 da IN 1234, e o Simples também tem ali uma declaração. Mas o Simples é ideal no pagamento que seja consultado o portal do Simples Nacional para ver se naquele dia do pagamento você está amparado por não ter que reter, por ela estar enquadrada ali no Simples Nacional, para evitar de você pagar, segundo uma declaração, que o optante do Simples pode ter sido desenquadrado, situações essas que a gente já presenciou acontecendo. Aqui, ainda do seminário técnico do Sami Mota, né? As entidades beneficentes de educação e assistência social são imunes. Elas apresentam a declaração do anexo 2 e, nos casos que couber, a inscrição no SEBAS, Cadastro de Entidades Beneficentes de Assistência Social. As entidades de caráter filantrópico, recreativo, cultural, científico e associações civis, elas são isentas. A declaração que elas têm que apresentar está no anexo 3º da IN 1234/2012 e, nos casos que couber, a apresentação do SEBAS. Os optantes do Simples Nacional, existe uma declaração que é no anexo 4º da IN 1234/2012, ou a tela de consulta ao portal do Simples Nacional indicando que a empresa é optante. Numa live da Open, né, que a gente acompanha bastante o trabalho, eu vi o professor Alexandre passando a informação que na contratação, tá, é interessante a gente obter a declaração do anexo 4º e inclusive também a tela de consulta. No pagamento é até mais interessante a tela de consulta, porque ele vai te dar uma posição ali impressa de data e hora que você fez a consulta e você está amparado de não praticar essa retenção por ser optante do Simples Nacional. Um próximo slide, também do seminário técnico apresentado pelo Sami, existe uma grande confusão no artigo 3º-A da IN 1234, porque ele fala da aplicação de 15% sobre a base de cálculo. Então, o pessoal às vezes confunde, tem que reter 15%, e não é isso, tá? O 15% é a base de presunção, é aplicado sobre a base de presunção do lucro presumido, que é essa Lei 9.249/95, tá? Então, quando você... uma revenda de combustíveis tem uma base de presunção de 1,6%. Quando você aplica 15%, que é a alíquota de imposto de renda, sobre a base de presunção, chega na alíquota de retenção, que é 0,24%. O comércio, em geral, tem uma base de presunção de 8%, né? E a alíquota de 15%, você vai chegar na multiplicação no 1,20%, que normalmente é a alíquota que incide sobre as notas fiscais eletrônicas de produto. 16% serviço de transporte que não seja de carga. O de carga é uma base de 8% e uma alíquota de 1,20%. Os demais serviços de transporte entram na base de presunção de 16%, aplicando a alíquota de 15%, chega no 2,40%. É onde estão os bancos também, seguros, tá? Tá nessa alíquota de 2,40%. E 32% de base de presunção, com uma aplicação de alíquota de 15%, chegando em 4,80%, é a prestação de serviços em geral, intermediação de negócio, administração, locação, cessão de bens, imóveis ou direitos, né? O serviço como um todo, na sua grande maioria, cai nessa alíquota de retenção de 4,80%. Bom, aí um outro mapa mental, ali faltou colocar a fonte ali no slide, mas eu peguei do mesmo seminário apresentado pelo Sami, né, na CNM, tá? E já vi também isso em vários lugares, né? Mas eu acredito que originalmente ele foi feito ali em algum seminário da CNM, que são as alíquotas aplicáveis, né? Não vou discorrer sobre cada uma, porque tem bastante assunto que a gente precisa tratar, né? Mas são as aplicações de alíquotas, de acordo com o anexo 1 da IN/RFB 1234/2012, onde tem os percentuais de 0,24%, combustíveis, 1,20%, vários ali itens que entram, mas o principal deles é a mercadorias e bens em geral, 2,40%, no caso de passagem aérea, serviço de transporte que não seja de carga, e principalmente os serviços bancários e de seguros, né?
E 4,80 tem ali os serviços específicos, né? E quando não se enquadrar em nenhum outro, que é o demais serviços, que é a maioria, acaba sendo essa alíquota de 4,80%, tá? Por que que é interessante essa diferenciação? Por exemplo, eu tenho 4,80 na limpeza e tenho 4,80 no demais serviços, porque isso daí vai levar a uma natureza de rendimentos que precisa ser obedecida na hora de fazer a EFD-REINF, que nós começamos agora a alimentar e temos que entregar até o dia 13 de outubro da competência setembro. Aqui são slides que eu fiz que vai estar, de certa forma, repetindo o que eu acabei de falar nos slides das imunes e isentas, que as instituições de educação e assistência social sem fins lucrativos, a que se refere o artigo 12 da 9.532, de 10 de dezembro de 97, precisa apresentar a declaração do anexo 2 e, nos casos que couber, o SEBAS. Que as instituições de caráter filantrópico, recreativo, cultural, científico e as associações civis, a que se refere o artigo 15 da 9.532/97, precisam apresentar a declaração do anexo 3 da IN 1234/2012 e, nos casos que couber, o SEBAS. Que as pessoas jurídicas optantes pelo regime do Simples Nacional, na contratação, preciso apresentar declaração do anexo 4 da IN 1234/2012 e nos pagamentos a gente precisa consultar a situação da empresa no portal do Simples Nacional. Eu omiti ali o CNPJ do ente que eu pesquisei, né? E só para mostrar como que aparece, optante pelo Simples Nacional desde 1º de janeiro de 2009 e não está enquadrado no CIMEI. Está ali o caminho do portal do Simples Nacional. Então, é interessante nos pagamentos que você faça essa consulta, imprima, tenha data e hora e subsidie o pagamento que você está fazendo. Outro caso, tá, que às vezes acontece, o inciso 15 do artigo 4º da 1234/2012 trata como hipótese de não retenção os órgãos da administração direta, autarquias e fundações do governo federal, estadual ou municipal, observado no que se refere às autarquias e fundações, nos termos dos parágrafos 2º e 3º do artigo 150 da Constituição Federal. Então, eu usei esse exemplo para os SAAIs municipais, que são autarquias. Então, órgãos públicos do Poder Executivo Municipal, conforme a consulta ao cartão do CNPJ, que eu peguei de um SAAI municipal, né? E ali o CNAE, né, é de captação, tratamento e distribuição de água, mas por ele ser dessa natureza 1031, órgão público do Poder Executivo Municipal, traz essa condição de imunidade que está prevista no inciso 15. Continuando, outra situação, tá? Opa, desculpa, passei aqui o slide. A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, se formos ver pelo anexo 1 da IN, tem o serviço de Correios e Telégrafos com uma retenção de 4,80%. Mas a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos tem a imunidade tributária reconhecida por esse processo, que tem o número aí, e sobre ela não cabe retenção. Nem só os Correios fazem serviço de correio e telégrafo, então ele pode servir para outra empresa que trabalha com isso, tá? Mas o Correios você não retém. Inclusive, no material, eu acredito que eu tenha colocado uma correspondência que o Correio menciona porque eles estão isentos, tá? No material compartilhado também, vai ter uma dúvida recorrente essa questão dos bancos. Os bancos, o serviço bancário é passível de retenção de 2,40%. Então, o município de Rancho Alegre, tá, fez um ofício para ser entregue por banco, para comunicando que os serviços bancários. Então, gentilmente, o Mauro Vida Leal, que trabalha no município de Rancho Alegre, disponibilizou e sempre que a gente pode, nós compartilhamos com os municípios esse ofício. Tá.
materiais importantes compartilhados em grupos de WhatsApp. Quando eu estava preparando isso, no dia 16 de setembro, eu vi ali a quantidade de participantes que tem nesses grupos que nós participamos. O grupo da retenção ampla do Paraná estava com 466 participantes, mas hoje ele tem mais de 700, tá? O grupo CNM1, ele tem a capacidade máxima definida em 1.025 pessoas e normalmente ele está lotado. O grupo CNM2, do IRRF, tinha 763 participantes, o grupo FD-Reinf e-Social RFB 382 e o grupo GT Nacional FD-Reinf 338. Então, me parece, tá? Eu vou confirmar isso depois, mas a gente disponibilizou alguns seminários que foram, o material de seminário que foi apresentado na CNM, mas existe uma regra de LGPD que o Conselho não pode disponibilizar esses materiais por ele mesmo. Nada impede que eu disponibilize, até porque esses materiais se tornaram públicos e estão possíveis de baixar no site da CNM. Então, como eu pedi autorização para o SAMI, e em alguns casos para os próprios autores dos materiais, depois eu posso compartilhar, depois da realização dessa live, né? Eu compartilho nestes grupos esses materiais que eu tenho salvos, tá bom? Bom, essa planilha do Excel, tá? Ela está no material compartilhado, tá? Ela foi desenvolvida pelo Mauro Vida Leal, do município de Rancho Alegre, aquele mesmo que fez aquele ofício que nós vamos disponibilizar também destinado aos bancos, que é uma forma, ali com os itens passíveis de retenção, nas alíquotas correspondentes de 1,20, 2,40, 4,80 e ponto 24, onde você, colocando ali o valor, na hora de conferir uma nota, né, em vez de ficar fazendo cálculo manual no Excel, né, já colocando direto ali, ele faz o cálculo da retenção, te apresenta o valor líquido e fica muito mais fácil para conferir. Então, isso está no material de uma planilha do Excel, né, que acredito que só permita ali a inserção de dados ali no valor, o resto é protegido, né, para que facilite vocês na hora de fazer o cálculo da retenção aplicável, tá? Esta outra planilha foi desenvolvida pelo Anderson Cardoso Pereira, do município de Cabo Frio, Rio de Janeiro. É uma dúvida recorrente da área da saúde, porque, como eu costumo falar pelo ditado popular, quando você tem duas opções, você tem um problema, que é a questão de se aplicar uma alíquota de 1,20 ou de 4,80, tá? Então, essa é uma parte da tabela, mas só para demonstrar no slide como que está fundamentado. E essa planilha também foi compartilhada, tá? E está indo para vocês sobre um estudo de como se trabalhar a retenção, os percentuais aplicáveis nessa área de saúde, que é uma coisa bastante complexa. Esse outro é mais destinado a FD-Reinf, tá? É um mapa mental da natureza de rendimentos para o FD-Reinf. Eu compartilhei aqui só a primeira página, mas o material está indo em PDF, tá? Foi elaborado pela Rayane Stolzenberg, da Prefeitura do município de São José do Vale do Rio Preto, no Rio de Janeiro. Então, de uma forma bem didática ali, por exemplo, se bem que o mapa é para os serviços que tiveram retenção. Então, por exemplo, as retenções de 1,20%, seguindo o anexo 1 da IN, foram distribuídas e aí, de acordo com o serviço prestado ou o material fornecido, né, tem ali as naturezas de rendimento. Por exemplo, alimentação 17.001, energia elétrica 17.002, mercadorias e bens em geral 17.009. Por exemplo, a energia elétrica, se você for fazer certinho como a lei manda, o 1,20% sobre o consumo da energia elétrica é lançado na natureza 17.002. Mas o 4,80 da manutenção da potência garantida entra como demais serviços no item 4,80. Não está aqui nesse slide, porque é uma próxima página da apresentação, né? Ou melhor, do arquivo de PDF, mas está no arquivo que nós disponibilizamos, tá? Essa outra tabela, né, é a mesma coisa,
elaborada pelo nosso colega, o Agnaldo Cuenca de Oliveira, da Divisão de Contabilidade da UEM, Universidade Estadual de Maringá. Então, ele fez um estudo com base no anexo 1 da IN 1234, seguiu as alíquotas aplicáveis, por exemplo, a alimentação quando comprado sem intermediação de negócio, alíquota de 1,20, natureza 17.001. A mercadorias e bens em geral, 1,20%, 17.009. E assim sucessivamente, sobre todos os itens elencados no anexo 1 da IN 1234, ele fez esse estudo e a gente disponibilizou essa tabela em Excel, gentilmente cedida por ele também, tá? Agora, nós vamos passar para os materiais importantes compartilhados de seminários técnicos realizados pela Confederação Nacional dos Municípios. Eu não vou, assim, discorrer bastante sobre fazer um resumo de slides, até pelo tempo que a gente tem para apresentar as coisas. Mas em assuntos que sejam bastante importantes, a gente dá um panorama geral do slide. Então, um novo slide apresentado pelo Sami no seminário e com o tema "O que toda administração pública precisa saber", é um caso muito importante da lei do PERSE. O PERSE, criado pela Lei 14.148 de 2021, para fornecer apoio financeiro para empresas e trabalhadores do setor de eventos que foram afetados pela pandemia da Covid-19. Então, existe a Portaria 11.266 de 2022, ali editada no finalzinho de 2022, se eu não me engano já foi publicada em 2023, foi ali na virada do exercício, né? E que a administração municipal, estadual também deve proceder. Primeiro, tem que baixar essa portaria 11/2022, que tem dois anexos, o anexo 1 e o 2. E aí você tem que ver o KNAI do objeto da contratação, se ele está no anexo 1 ou no anexo 2. Um exemplo que eu vou citar, hotéis. Hotéis está no anexo 1, tá? Então, se o KNAI, objeto da contratação, estiver no anexo 1, deve apenas checar se a data da constituição da empresa é anterior a 18/3/2022, para que você seja beneficiado com a alíquota zero e não faça retenção e esteja amparado pela lei do PERSE. Se o KNAI, objeto de contratação, estiver no anexo 2 da portaria, além de você observar essa data da constituição anterior a 18/3/2022, tem que confirmar a exigência de regularidade perante o Cadastrur, que é o Cadastro de Prestadores de Serviços Turísticos, né, Cadastrur. Então, tem que ver se a Constituição é anterior a 18/3/2022 e exigir esse Cadastrur, nesses casos que estiverem no anexo 2 dessa portaria. Bom, sobre os comprovantes de rendimentos. Obrigatório fornecer aos contratados o comprovante de rendimentos pagos ou creditados e de retenção de imposto de renda na fonte. O prazo de entrega é até o último dia do mês de fevereiro do ano subsequente. Isso aqui é regra de DIRF, tá? Então, tem ali o beneficiário pessoa física e jurídica. Quanto ao fornecimento desses comprovantes, se disponibilizado de forma eletrônica, fica dispensado por via impressa. Porém, caso contrário, o contratado poderá solicitar sem ônus. O parágrafo 4º do artigo 37 da IN estabelece que o código a ser utilizado na DIRF para entes subnacionais é o 6256. Então, a retenção ampla praticada de acordo com o anexo 1 da IN 1234 é esse código 6256. Mas há algumas exceções. Por exemplo, existe uma retenção para cooperativa de produção e associações profissionais ou assemelhadas, tá? De 1,5% de acordo com o artigo 26 da IN 1234. E ali o código de receita é 3280, então ele foge desse código padrão 6256, que é pelas alíquotas do anexo 1º, tá? Os fatos ocorridos no exercício de 2022 serão apresentados na DIRF 2024. A partir de setembro de 2023, os dados deverão ser prestados na FD-REINF, artigo 5º, inciso 6º da IN 2043-2021, utilizando os códigos do grupo 17 do Manual da REINF. Isso é muito importante, tá? O grupo 17 era só para a administração pública federal. Teve uma nota técnica da FD-REINF, se eu não me engano, número 3 de 2023, que tirou essa palavra federal
e ficou a administração pública, onde todos os estados e municípios vão estar ali juntos. Existe uma confusão, porque o grupo 18 fala estados e municípios, mas é estados e municípios mediante convênio, aquele convênio que é do artigo 33 da 10833/2003, né, que os estados e municípios podem celebrar para recolhimento do PIS, COFINS e CSLL, mas como é só trabalho, não se tem notícia de nenhum município que tenha celebrado tal convênio. Os fatos ocorridos a partir de 1º de janeiro ficam dispensados a apresentação da DIRF, deve ser 1º de janeiro de 2024, né? Vamos continuar aqui, que tem bastante coisa ainda para a gente apresentar. Tipo um mapa mental ali da situação dos aluguéis de imóveis pessoa jurídica, né? Que se o município ou o estado, isso aqui ele sempre fala município porque é a CNM direcionada a municípios, né? Se o proprietário for PJ, a alíquota é 4,80, porque tem aquele serviço de locação, cessão de bens móveis, imóveis e tal. Se o município faz isso através de um intermédio de uma imobiliária, o imóvel próprio é 4,80%. De uma outra pessoa jurídica, sobre a comissão, 4,80% por ser uma intermediação de negócio. E o fornecedor CNPJ, 4,80%, ou seja, o locatário, né, CNPJ. Se for através da uma imobiliária, uma pessoa física, a comissão da imobiliária é uma intermediação, 4,80%. E o locador, pessoa física, além de fornecer o CPF, a tributação dele é com base na tabela progressiva do imposto de renda. Aqui eu não vou discorrer aqui, vai ficar muito extenso, mas é um fluxograma, né, de como se trabalha, apresentado pelo Samir também, para se fazer as retenções, tá? Aqui é importante foi um estudo feito pela CNM, uma participação de um município, o município de Caicó, no Rio Grande do Norte, tá? Vou discorrer aqui brevemente, tá? Pegar só um exemplo, combustíveis. Se a alíquota é 0,24%. Então, se ele tivesse uma contratação de R$1 milhão e seguisse, né, a retenção ampla, o município teria uma arrecadação de R$ 2.400. Mas, se ele não exercesse direito, esse 1 milhão, esse valor, né, esse imposto de renda de 2.400 vai para a União, que não vai distribuir 2.400, ela vai distribuir de acordo com os percentuais constitucionais, no caso aqui o FPM, e voltaria para o município só R$ 594. Então essa diferença de 2.400 para R$ 594 é uma perda do direito de arrecadar do município, tá? E mesma coisa serve aqui para construção e limpeza urbana. Uma colega, que é a Mara Knotbot, da Prefeitura de São Francisco de Paula, tá? Ela fez uma apresentação e esses slides são dela. Gentilmente, eu conversei com ela, ela concedeu autorização para que a gente apresentasse e depois eu vou compartilhar o material completo. Então, verificação quanto à isenção, não incidência ou alíquota zero do IR, são pelo menos 22 hipóteses mais legislação atualizada, quer dizer, primeiro você define se é cabível a retenção ou não. Sugere-se que primeiro sejam consideradas essas hipóteses para então verificar a alíquota aplicável se for o caso, quer dizer, o mesmo pensamento que a gente defende. A maior parte das empresas fornecedoras ou prestadoras de serviços dos municípios pequenos, né, atualmente são microempresas ou empresas de pequeno porte, optantes pelo Simples Nacional, que é uma hipótese de não retenção, o inciso 11 do artigo 4º. Principal hipótese em que não haverá incidência, devem apresentar declaração do anexo 5 ou a gente fazer a consulta no portal do Simples Nacional. Além da hipótese elencada no item 11 do artigo 4º da IN 1234/2012, é comumente o pagamento às instituições de educação e assistência social, né, inciso 3º, né, deve apresentar declaração do anexo 2, inciso 3º do artigo 4º, hipótese de não retenção, e aí tem o anexo 2 da IN 1234, que ela apresenta, e apresenta o SEBAS também quando couber. Já as associações caráter filantrópico, recreativo, cultural, científico e associações civis apresentam a declaração do anexo 3 e SEBAS quando couber.
Os serviços sociais autônomos do Sistema S são hipóteses de não retenção. Os conselhos de fiscalização de profissões, CRC, CRM, CAL, CRA, OAB, as fundações de direito privado e as fundações públicas instituídas ou mantidas pelo poder público, órgãos da administração direta, autarquias e fundações do governo federal, isso tudo a gente falando de pagamentos efetuados a eles, tá? Parcelas de financiamento, previdência complementar, suprimento de fundos, adiantamentos, verificando a legislação local, título de contribuição para o custeio da iluminação pública, COSIP, né? Na fatura de energia, essa parte da COSIP não tem a retenção do imposto de renda. Além das hipóteses listadas na IN 1234/2012, precisamos estar atentos às demais legislações, especialmente as editadas posteriormente à SN, de forma a identificar outras situações de isenção ou imunidade ao imposto de renda. Exemplo, a lei do PERS, que eu já discorri no slide apresentado pelo Sami. Essa é um modelo de uma nota fiscal de produto, aqui no caso material de expediente, então é muito perguntado, não tem campo na nota, como que a gente faz sobre o destaque? Então, como esse modelinho, retenções, IR 1,20%, R$ 22,63 em cima da base de cálculo, que é o valor bruto da nota fiscal. Então, a informação vem nesse campo de informações complementares, tá? Associação e das cooperativas de médicos e odontólogos. Ele precisa apresentar uma fatura segregando as importâncias recebidas por conta de serviços pessoais prestados por pessoas físicas associadas e cooperadas, serviços médicos de odontologia e de enfermagem, cabendo a retenção da associação ou da cooperativa, de 1,5% do IR sobre a quantia relativa aos serviços pessoais prestados a seus associados e cooperados, pessoas físicas, conforme o caput do artigo 26. Apresentar fatura referente aos serviços de terceiros não associados e cooperados, pessoas físicas, e das pessoas jurídicas cooperadas ou não, a qual deverá segregar as importâncias referentes aos serviços prestados da seguinte forma. A. Serviços médicos em geral prestados por pessoas físicas não cooperados ou não associados, médicos, dentistas, anestesistas e enfermeiros, sobre os quais caberá a retenção do IR na fonte calculado com base na tabela progressiva mensal sobre o total pago a cada pessoa física. O item B, serviços médicos em geral, não compreendidos em serviços hospitalares ou em serviços médicos de que tratam os artigos 30 e 31, prestados por pessoas jurídicas, cooperadas ou não, cabendo a retenção no percentual de 4,8% sobre os valores de fornecimento de serviços de cada pessoa jurídica. Por que quando não couberem no 30 e 31? Porque quando couberem no 30 e 31, a alíquota é 1,20%, como se fala ali no item C. Serviços hospitalares, nos termos do artigo 30 e serviços médicos e 31, prestados por pessoas jurídicas cooperadas ou não, cabendo a retenção de 1,20% sobre os valores de fornecimento de serviços de cada pessoa jurídica. Item 3, fatura relativa às importâncias recebidas a títulos de comissão, taxa de administração de adesão ao plano, cabendo a retenção de 4,80%. Ontem eu tive um questionamento de um amigo lá, o Xande, de Casimiro de Abreu, no Rio de Janeiro, perguntando sobre a questão da Unimed. E a Unimed está aqui nesse artigo 28, ele é um plano de saúde humano. Nos pagamentos referentes a serviços de assistência médica, humana ou veterinária, odontológica, hospitalar e auxiliares de diagnóstico e terapias, mediante valor fixo por beneficiário, que é o caso da Unimed, independentemente da utilização dos serviços, as cooperativas médicas, veterinárias ou de odontologia, administradoras de plano privado de assistência à saúde ou de seguro-saúde, a retenção a ser efetuada é constante da rúbrica de mais serviços na alíquota de 4,80%. Quando não oferecido via cooperativa e sim via credenciamento, deverão ser discriminados os valores relativos à comissão é sempre 4,80%, serviços hospitalares, que é 1,20%, porque é o artigo 30 da IN 1234, e demais planos médicos, veterinários ou odontológicos na alíquota de 4,80%. A redação do artigo 30. Para os fins previstos nessa instituição normativa, são considerados serviços hospitalares aqueles que se vinculam às atividades desenvolvidas pelos hospitais, voltados diretamente à promoção da saúde, prestados pelos estabelecimentos assistenciais de saúde que desenvolvam as atividades previstas nas atribuições 1 a 4 da RDC 50 da Anvisa. É uma resolução bastante extensa, né?
onde determina as atribuições que podem estar elencadas no artigo 30 e que cabem à retenção de 1,20%. Essas atribuições são 4, né? A1, prestação de atendimento eletivo de promoção e assistência à saúde em regime ambulatorial e de hospital-dia. A atribuição 2, prestação de atendimento imediato de assistência à saúde. A atribuição 3, prestação de atendimento de assistência à saúde em regime de internação. E a atribuição 4, prestação de atendimento de apoio ao diagnóstico e terapia. Parágrafo único. São também considerados serviços hospitalares para fins dessa instrução normativa aqueles efetuados pelas pessoas jurídicas. 1. Prestadores de serviços pré-hospitalares na área de urgência realizados por meio da unidade de terapia intensiva, UTI, móvel, instalado em ambulâncias de suporte avançado, tipo D, ou em aeronave de suporte médico, tipo E. Inciso 2. Prestadores de serviços de emergências médicas realizados por meio de UTI móvel, instalado em ambulâncias classificadas nos tipos A, B, C e F, que possuam médicos e equipamentos que possibilitem oferecer ao paciente suporte avançado de vida. Bom, agora nós vamos para uma outra apresentação bem interessante para vocês dos municípios, tá? O município gaúcho de Venâncio Aires, tá? Esse slide eu conversei com a autora dele, a Fabiana Keller, ela gentilmente deixou que a gente disponibilizasse, né? Então, é um município que vai dar uma referência, eu queria até uma referência de município menor, que é a grande maioria aí dos casos, né? Mas esse município tem uma população estimada de 72.373 pessoas no ano 2021, tem ali a área territorial, né? Que é uma base econômica agricultura e industrial, e distância de 130 quilômetros da capital, Porto Alegre, né? Então, foi apresentado dia 13 de julho, IRRF, Implementação na Retenção Ampla no município de Venâncio Aires. O cronograma de trabalho adotado para efetivação da receita das retenções. Veja, 13 de julho foi só que de 2022, tá? Deixa eu ver aqui no slide. Se eu não me engano é isso, eu já vi esses slides aqui. Foi apresentado esse ano, mas a experiência é desde 2022. O município, adotando a boa prática, a decisão do tema no Supremo, normatizou isso e começou a praticar retenção ampla, mesmo antes da obrigatoriedade da publicação da IN 2145, dia 27 de junho desse ano, e já tem os benefícios desde lá. Então, o que eles fizeram? Capacitação dos servidores para o tema, socialização do tema com os principais atores envolvidos com o assunto na esfera administrativa, setor de compras, licitações, contratos, fiscais de tributos e contadores públicos, elaboração do decreto para regulamentar os procedimentos necessários à realização das retenções, publicação do decreto explicando as regras e concedendo prazo de 120 dias para adequação de alguns fornecedores, envio de comunicado oficial a todos os fornecedores cadastrados no município e às associações de contadores municipais, regionais e estaduais. O comunicado foi remetido por e-mail da Secretaria da Fazenda em conjunto com o setor de liquidação, em lote pelo banco de dados, com pedido de confirmação de leitura. Enviou-se em anexo ao e-mail o decreto municipal e a IN 1234, anexo 1, que define as alíquotas. Os fornecedores do Simples Nacional anexaram na resposta do e-mail a comprovação desse enquadramento, o que foi devidamente conferido pela fiscalização de tributos do município. Exigiu-se a discriminação da retenção do IR em todos os documentos fiscais de compras de bens e serviços, sendo que os que estavam inadequados foram devolvidos aos fiscais de contrato ou fornecedores para que fizesse a substituição do documento fiscal. Os fornecedores que emitiam apenas recibos para a liquidação da despesa foram orientados via telefone para que passassem a emitir notas fiscais com a retenção destacada. Aqui um modelo de comunicado, não vou ler, né? Mas é um modelo para vocês aí de municípios que quiserem adotar essa prática também de mandar um comunicado, né? Para que, às vezes, os fornecedores falam que não foram comunicados e que está seguindo a IN 2145 e que isso não cabia a eles, mas cabe sim, tá? Então, ali no meio do comunicado, fala que
notificamos a contar da competência de junho de 2022, que foi quando foi adotado, e eu vou passar aqui na sequência, né, os resultados que eles tiveram. Isso interessa muito aí para os municípios, né? Então, esse comparativo aqui, em função do tempo, não vou discorrer bastante, né? Mas só ali o estudo que ela fez, né? Que o ano de 2022, que foi adotado, e adotado parcialmente, porque começou em junho, né? Então, os primeiros meses do ano não tem o reflexo do aumento da arrecadação com o imposto de renda, praticando a retenção ampla, né? A partir de junho. Então, o valor de R$ 737.297,80, comparado com 2018, que era R$ 100.590,84, apresentou uma variação de 733%. 2022, comparado com 2021, né, 737.297,80, comparado com 124.667,10, dá um acréscimo percentual de 591%. E vocês vejam que no ano 2023, até quando ela apresentou esse slide aí, julho, né? Então deve ser até a base. Tem ali, janeiro a junho de 2023. Já tinha uma arrecadação de R$ 758.081,06, que é superior a todo o ano de 2022, que já teve um baita de um acréscimo, né? Então 2023 vai fechar com um valor de repente o dobro disso, porque isso daí foi só até junho, tá? E isso daí, eu até trouxe aqui uma colinha, que é o caso de onde eu trabalho, tá? Tribunal de Contas do Estado do Paraná, e que faz a retenção e recolhe ao Estado. Então, eu peguei um mês aqui que não tinha a retenção ampla praticada. Então, os impostos, né, que a retenção sobre os pagamentos de serviços técnicos profissionais e limpeza, conservação, vigilância e locação de mão de obra, né? Então, deram R$ 7.719,34. Mas, praticando a retenção ampla em todos os casos, agora no mês de setembro, esse valor ficou em R$ 62.720,94, o que dá um acréscimo percentual de 712,52%. Em termos de valores, isso para o Estado é pouco, mas o Estado tem secretarias que têm pagamentos de valores vultosos, então pode ter um acréscimo percentual interessante a nível de receita para o Estado. Eu recebi uma vez uma ligação, né, de um colega que tinha uma nota de produto de 11 milhões de reais. Só aquela retenção dava 132 mil reais para o Estado, na alíquota de 1,20%. Então, esse incremento que aconteceu com o Venâncio Aires, esse incremento que aconteceu, no nosso caso, repassado para o Estado, pode acontecer aí para o Estado e para o município que você trabalha, tá? Um novo gráfico sobre a mesma situação. Isso daqui é o que eu falei que eu vou compartilhar de material, né? Que talvez o CRC, por LGPD, não pôde compartilhar diretamente no site, anexo a essa apresentação, mas depois eu passo nos grupos, depois da realização dessa escola técnica. O imposto de renda retido na fonte do Distrito Federal. Autor do material, Fernando Antônio de Rezende Júnior. Imposto de renda, IRRF, implementação da retenção ampla no município de Venâncio Aires, Rio Grande do Sul. Fabiana Keller, autora, eu conversei com ela e ela me autorizou, inclusive, compartilhar. Práticas contábeis, cumprimento de regras, Elisângela Fernandes. Imposto de renda retido na fonte IRRF, descomplicando a retenção do IRRF, do papel à realidade. Case, São Francisco de Paula, Rio Grande do Sul, Mara Knut Bot. Eu também conversei com ela, ela gentilmente autorizou que a gente fizesse o compartilhamento. Retenção ampla do imposto de renda, o que toda administração pública municipal precisa saber, do Sami Mota, da CNM. Inclusive, eu agradeço, Sami, quando eu soube dos grupos da CNM por meio de um contador amigo meu, o contador de Ibiporã, inclusive, Julian Jones Cabral, que trabalhamos juntos, tá? Então, eu soube da existência do grupo, aí eu liguei para a CNM, conversei contigo, né? E, gentilmente, você deixou eu participar desse grupo e a gente tem aprendido muito, tá? Retenção de tributos, imposto sobre a renda autonomia municipal, Rodrigo Garrido Dias. Retenção ampla, aspectos jurídicos, Rodrigo Garrido Dias.
Agora, uma segunda parte da live, tá? Esses grupos que a gente participa, Grupo Retenção Ampla do IR do Imposto do Paraná. Esse grupo nós criamos e adicionamos várias pessoas, tá? Todos são bem-vindos, então não é só para o Estado, nós adicionamos o pessoal dos municípios do Paraná, não é só para o Paraná, a gente adicionou o pessoal de outros estados e de outros municípios de outros estados do Brasil, tá? Grupo CNM-RF 1 e 2, Grupo FD-REINF e Social RFB e Grupo GT Nacional. Então, nós pegamos algumas perguntas e respostas desses grupos e vamos apresentar aqui de casos práticos que podem ajudar a todos, tá? A Sanepar. A Sanepar, com relação à fatura da Sanepar, continua chegando sem a retenção do IR, como vocês estão procedendo. Pela questão da Lei Geral de Proteção de Dados, nós não podemos divulgar o nome completo das pessoas aqui, ficaram as iniciais, tá? Então, por esse motivo que não está apresentado. Então, a pergunta foi essa, uma resposta de uma pessoa que trabalha na UEM. Nós aqui da UEM ainda estamos esperando a nova fatura para realizarmos o pagamento. Segundo o e-mail que a Sanepar mandou, as faturas serão substituídas quando a TI deles conseguir executar no meu sistema o recolhimento do IR na conta. Uma outra resposta, inclusive essa, como o e-mail foi disponibilizado, é a Carla Favarin Vendrameto. Ela é da CED aqui do Paraná, tá? Então ela disponibilizou esse e-mail, que ela teve essa resposta da Sanepar, né? Falei com a Ana, o Marcos irá me encaminhar um e-mail com a justificativa de que estão realizando esses testes da TI, não é para pagar as faturas sem a retenção, reemitirão assim que concluído sem juros e multa. Já encaminho o e-mail para respaldo. O que aconteceu? As faturas com vencimento em agosto, tá? Elas foram emitidas sem retenção. Se você seguir esse... Agosto já passou, então teve que ser tomada ali uma decisão pela administração municipal e estadual. Se você esperava essa fatura ser emitida com retenção, e a Sanepar está alegando que vai reemitir sem juro, multas, sem ficar com pendência e pagar já tendo a retenção, a nova fatura, ou, no caso, se você tinha que aquela fatura estava vencendo sem retenção, se você tomava a decisão de pagá-la, tá? Cada um tomou a sua decisão, mas o que está acontecendo, que a gente está percebendo? Nós não percebemos, a Elis do TJ até me falou isso, eu também percebi na minha, não chegou fatura com vencimento em setembro. E por que isso? Porque a Sanepar sabe que está dando rolo chegar essa fatura sem retenção. Ela já reconheceu que ela tem que praticar a retenção do 4,80. Então eu imagino que eles já estão segurando para mandar as faturas com retenção naquelas competências que já passaram, por exemplo, o consumo de setembro, com o vencimento postergado, sem cobrar juros e multa, e praticando o que a lei manda, que é reter o percentual de 4,80% nesses serviços por ele prestados de abastecimento de água. Uma próxima pergunta, tá? Isso daqui é a fatura da Copel, é uma fatura que foi apresentada, tá? Bom dia. Nessa fatura da Copel, o valor líquido para liquidação seria valor líquido de R$ 573,77, mais imposto de renda na alíquota de 1,20%, que é o consumo de energia elétrica, no caso aqui de R$ 6,92, ele aparece ali com valor negativo, mais imposto de renda de 4,80%, que é a manutenção da potência garantida, de 0,10. Total de 580,79. Resumindo da Copel, para achar o valor bruto, é pegar o líquido e somar as retenções de IR, certo? E é isso mesmo, tá? A Copel, ela deixa de cumprir o artigo 11 da IN 1234, que diz que tem que ter o valor bruto, os destaques do IR e o valor líquido, tá? Ela não apresenta o valor bruto. Então, esse valor bruto, para ateste, para liquidação, tem que ser feito por conta de chegada. Pego ali o valor líquido e somado com as duas retenções destacadas. Resposta, que inclusive foi minha. Perfeito, é isso aí. Para dar o ateste e fazer a liquidação pelo valor bruto de 580,79, para depois praticar as retenções e chegar ao valor líquido da fatura de 573,77. Porém, a Copel deixa de cumprir o artigo 11 da IN 1234/2012. Caberá e-mail para a Copel, para que emita a fatura com valor bruto, retenções do IR e o valor líquido da fatura, conforme determina a lei. Eu até reproduzi o artigo 11 aqui, tá?
nas notas fiscais, faturas, nos boletos bancários ou em qualquer outro documento de cobrança dos bens e serviços de que trata o artigo 3º, que contenha um código de barras, deverão ser informados o valor bruto do preço do bem fornecido, do serviço prestado e os valores de IR das contribuições a serem retidos na operação, devendo o seu pagamento ser efetuado pelo valor líquido, deduzido das respectivas retenções, cabendo a responsabilidade pelo recolhimento destas ao órgão ou à entidade adquirente do bem ou tomador de serviços. Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica às faturas de cartão de crédito. Continuando, uma outra pergunta. Pagamento de seguros de automóveis oficiais. A alíquota é 4,8% demais serviços? É uma resposta minha também. Não, é 2,40%. Tem ali no anexo 1 da IN 1234 junto com os bancos. Então eu fiz uma captura de tela onde fala ali, né, da alíquota de 2,40 e no meio da redação fala ali na terceira linha de baixo para cima, empresas de seguros privados. Então o seguro é sempre 2,40%. Próxima pergunta, vamos lá. Pergunta minha. Bom dia, poderia, por gentileza, me esclarecer se exames clínicos, exemplo, sangue, material biológico... não, desculpa, foi uma pergunta que alguém fez para mim. Bom dia, poderia, por gentileza, me esclarecer se exames clínicos, sangue, materiais biológicos, enquadra-se em serviços médicos e em exames com imagem de ultrassom, ressonância magnética? Aí, eu direcionei a pergunta para estar ali protegido pela lei LGPD, né? V. Se puder me ajudar e colocar aqui no grupo, essas análises sobre serviços prestados na área de saúde, quando enquadra no 1,20 e quando enquadra no 4,80. Nos ajudaria muito por se tratar de uma dúvida recorrente do Estado e dos municípios. Então, foi a pergunta que eu repliquei. E resposta da VS. A análise desses serviços é sempre complicada mesmo. O que costumo usar como parâmetro nesses casos, se a estrutura utilizada do laboratório, os equipamentos, é da contratante, onde ela apenas executará a mão de obra, coleta, análise, laudo, ou seja, irá dispor apenas do seu serviço profissional, entendo caber a alíquota de 4,80%. Se a execução do serviço de saúde da contratante, ele dispor também dos equipamentos, instrumentos necessários, entendo que se aplica a alíquota de 1,20%. Ou seja, se uma clínica fez o exame na estrutura dela, na clínica, com os materiais por ela fornecidos, é 1,20. Se ela usou a estrutura do município, o material do município, aí é 4,80. Nova pergunta. Bom dia, tudo bem? Quanto ao recolhimento do IR no caso de agências de turismo, você tem casos assim, que a fatura é em nome da agência e vem destaque para recolhimento por fornecedor da passagem aérea e pela prestação de serviço nos aeroportos? Qual o procedimento no CIAF? No empenho do CNPJ da agência, faz a retenção e faz as guias em separado, informando os CNPJs individuais? Resposta da nossa amiga VS também. Bom dia, isso mesmo. A forma que a agência emitiu a fatura está de acordo com a IN 1234. Sim, guias emitidas para cada CNPJ. A informação na REINF também será em nome de cada pessoa jurídica. No caso aqui, as fornecedoras de passagem aérea e prestação de serviços nos aeroportos, tá? Isso daí, a agência de turismo não deixa de ser uma intermediadora de negócios, tá? Pergunta. Segue abaixo que me foi passado por eles, sobre a questão da alteração da alíquota no IRRF e as contribuições retidas na fonte referente aos serviços prestados. 8.02, instrução, orientação pedagógica não sofreu alteração? Bom dia, pessoal. Alguém passou por situação parecida? Resposta minha, tá? Bom dia. Várias justificativas são dadas e quando você pede para fundamentar, passa os artigos do Decreto 9.580/2018. Neste caso, o artigo 714 dos Serviços Técnicos Profissionais. Então, a instrução e treinamento é um dos itens presentes no artigo 714, que eu continuo falando que o Decreto 9.580/2018 não se aplica mais. Precisa reter como demais serviços na alíquota de 4,80%, se não for optante do Simples Nacional. Mandar a IN 2145/2023 e o anexo 1 da IN 1234/2012 para eles. Por quê? Para provar que a norma mudou e que cabe a retenção na alíquota de 4,80.
Pergunta: bom dia. As retenções que ocorreram no mês de agosto devem ser informadas na FDReinf ou somente serão informadas as retenções que ocorreram a partir dos pagamentos do mês 9 de 2023? Resposta: minha. Os pagamentos efetuados a credores em agosto de 2023 com retenção de IR não serão informados na FDReinf, apenas na DIRF anual 2024, ano calendário 2023. E complementando, os pagamentos efetuados a credores a partir de 1º de setembro de 2023 deverão ser informados na FDReinf, cuja disponibilização do sistema para lançamento dos eventos da série R4000 ocorreu no dia 21 de nove de 2023. Então, a competência setembro, pagamentos efetuados a credores, não é o recolhimento do imposto, é o pagamento que você efetuou ao credor com retenção, de 1º de setembro de 2023 a 30 de setembro de 2023, é competência setembro e tem que ser entregue até o dia 13 de outubro. Pergunta: colegas, vou insistir um pouco na questão de construção civil com emprego de materiais. Não exige descrição dos insumos utilizados na obra para aplicabilidade de 1,20%, certo? Resposta: minha. Definição do artigo 2º, parágrafo 7º, inciso 2º da IN 1234/2012. Penso que não passa pela discriminação do caso de obra, materiais indispensáveis à execução e incorporados à obra, considerado como construção civil por empreitada com empregos de materiais na alíquota de 1,20%. A redação que eu citei é a seguinte: parágrafo 7º. Para fins dessa instituição normativa, considera-se: inciso 2º, construção por empreitada com empregos de materiais, a construção por empreitada de construção civil, na modalidade total, fornecendo o empreiteiro todos os materiais indispensáveis à sua execução, sendo tais materiais incorporados à obra. E o parágrafo 9º diz: para efeito do inciso 2 do parágrafo 7º, não são considerados como os materiais incorporados à obra os instrumentos de trabalho utilizados e os materiais consumidos na execução da obra. Pergunta: as notas fiscais emitidas pela empresa GovBR estão sem a devida retenção e, segundo a empresa, os serviços prestados por elas não geram a obrigação de retenção do IRRF. Olha, isso é uma pergunta que já está, de certa forma, ultrapassada, porque a GovBR, ela reconheceu que é preciso fazer a retenção e ela já está destacando a retenção, inclusive, no percentual correto de 4,80%. Então, tem uma resposta aqui da Mara, que eu já passei slides dela, eu acho que por isso até foi possível colocar ali o nome, da Prefeitura de São Francisco de Paula, Rio Grande do Sul. Pessoal, sobre a empresa GovBR aqui no Rio Grande do Sul, já vem com o destaque das notas. Aí, uma nova pergunta de uma servidora da Prefeitura de Bom Sucesso do Sul. Boa tarde, Mara. Mas aquela lei que ele se baseia não é válida? Aí, uma parte do e-mail divulgado, que teria uma solução de consulta COSIT, falando que esse tipo de imposto sobre software teria uma não incidência, Aí a Mara continua na resposta, tá? O regulamento nem é mais o vigente, que cita a COSIT 230, assim como o regulamento do IR. Neste caso, trata de pessoas jurídicas, retém de pessoas jurídicas, diferente do que consta na IN 1234, que trata especificamente do setor público, que por sua vez retém o IR na íntegra. Precisaria estudar o caso no todo. Mas estranho que uma mesma empresa que atua no Brasil inteiro queira usar argumentos e concluir de forma distinta nos estados onde atua. Lembrando que isso já está sanado, tá? Complementando, ICMS para software não está mais valendo. Na data de 3 de março de 2021, foi publicada, então, a ata número 4, de 24 de 2 de 2021, no Diário de Justiça Eletrônico número 39, divulgado em 2 de março de 2021. Elemento este em que o STF determinou que o tributo, que deve incluir, então, sobre as operações comerciais com software, é, sim, o ISS-QN. Bom, passando para a terceira e última parte da live, deixando essas perguntas e respostas já como etapa vencida. Então, lives importantes realizadas sobre a retenção ampla do imposto de renda nos estados e municípios de acordo com a IN 2145/2023 e com a IN 1234/2012.
Então, começando pelas lives da retenção ampla, tá? Então, todas elas têm o caminho aí no YouTube. Eu dei uma confirmada, tipo, fazendo copiando e colando esse endereço, todas elas abriram, está certinho, né? Então, começando, como disse numa live que eu participei, o meu amigo, o Maurílio Guerreiro Campos, né? Puxar a brasa para a nossa sardinha, que é a primeira escola técnica que a gente apresentou aqui, a temporada 1, episódio 7, retenção ampla de imposto de renda para estados e municípios, apresentada por mim, realizada no dia 18/8/2023. Nós pediríamos, né, quem tiver a oportunidade, que sabe, que tem aquele colega que trabalha em município, que está com dúvida com relação a isso, que não teve a oportunidade ainda de ver isso, não deixe de ver essa live que pode ajudar. Tem vários materiais que eu compartilhei, né, nessa parte conceitual aí da retenção ampla. Uma live realizada pelo Radar Contabilidade Pública do Estado de Santa Catarina. Imposto de renda retido na fonte amplo sobre bens e serviços promovidos pelo CRC Santa Catarina em parceria com o CRC Goiás. Apresentadas pelos palestrantes Luci Fátima de Assis Freitas e pelo Jefferson Fernando Grande, realizada no dia 23 de junho de 2023. Então, aqui era aquela prática da retenção ampla como uma boa prática, seguindo a decisão do Supremo Tribunal Federal, mas ainda essa data, a IN obrigatória da Receita Federal não tinha sido publicada, tá? Só para dar o contexto cronológico aí. Uma nova live. Operacionalização da retenção ampla do imposto de renda nos municípios, promovida pelo CRC Espírito Santo, apresentado pela Carolina Roncone, realizado em 15 de setembro de 2023. Essa mais atual, muito boa essa live também, quem puder assista, tá? Essa daqui já é mais antiga, 12 de abril de 2023, da Open, que a gente acompanha bastante o trabalho deles, né? Que chamava a atenção por que os estados e municípios estão perdendo dinheiro todos os dias com o imposto de renda retido na fonte. Foco Tributário, Open Soluções Tributárias, Alexandre Marques Andrade Lemos e Gustavo Batista dos Reis. Inclusive tem um material, para quem assistiu essa live, um material gratuito, que foi pedido por eles, inclusive, que fosse divulgado, que chegasse no maior número de pessoas possível, né? E aí eu até usei a live anterior para encaminhar esse material, um e-book sobre esse assunto. Outra live importante sobre o tema, uma situação bem complexa, uma tributação que muita gente tem e precisa verificar como funciona. É a live Tributação na Fonte dos Contratos de Gerenciamento de Frota, Foco Tributário, Open Soluções Tributárias Limitada, Alexandre Marques Andrade Lemos, Gustavo Batista dos Reis, realizada em 23 de agosto de 2023. Aqui no estado nós temos a Prime como gerenciadora de manutenção veicular em alguns órgãos e, para o estado quase inteiro, o gerenciamento do combustível, né? Então é importante assistir essa live também. Essa é bem legal. Destaques errados de retenção na fonte da nota fiscal. O que fazer? Open Soluções Tributárias Limitada, Alexandre Marques Andrade Lemos, essa ele fez sozinho, né? Realizada em 6 de setembro de 2023. O que acontece? Vamos supor que venha uma nota sem destaque ou uma nota com destaque indevido, seja ele para maior ou para menor. O fato da falta de destaque ou destaque incorreto, ele não te impede e nem te desobriga de você praticar a retenção correta na alíquota certa, tá? Então essa live fala sobre isso, é bem importante assistir também. Outra, notas fiscais com valores glosados, como reter os tributos corretamente. Open Soluções Tributárias Limitada, Alexandre Marques Andrade Lemos e Gustavo Batista dos Reis, realizado dia 13 de setembro de 2023. Agora, um outro assunto, mas também muito pertinente e que todo mundo está se deparando com essas obrigações. Lives importantes realizadas sobre a AFD Reinf, escrituração fiscal digital de retenções e outras informações fiscais. Uma realizada aqui no CRC, Escola Técnica de Contabilidade Pública, temporada 1, episódio 8, obrigações acessórias AFD Reinf, pela Elisângela Klaser Cabral, realizada dia 21 de agosto de 2023, tá? Disponível no portal
na TV CRC, mas que está o caminho aqui, quem puder não deixe de assistir também. Live, Radar Contabilidade Pública, EFD-REINF, chegou a hora do imposto de renda para o setor público, promovida pelo CRC Santa Catarina, em parceria com o CRC Goiás, Jefferson Fernando Grande, realizado dia 13 de julho de 2023. Aqui já, depois da publicação da IN 2145, né? Então ele fala alguma coisa da retenção ampla também, mas o foco maior na EFD-REINF. Live EFD-REINF. ênfase na retenção ampla do imposto de renda retido na fonte, Megasoft Gestão Pública Inteligente, apresentada pelo professor Gilvan Dantas, né, que é uma referência no assunto também, realizada no dia 1º de setembro de 2023. Essa live é muito importante porque ela trata da EFD-REINF, das obrigações da EFD-REINF, principalmente dentro da prática da retenção ampla. Bom, não vou ler aqui, mas as referências das todas as leis que nós seguimos aí e todos alguns manuais que a gente usou, lives que foram apresentadas, tá? O seminário técnico da CNM, que foi a implementação da retenção ampla do município, nova turma realizada dia 9 de agosto de 2023, que vários materiais eu vou disponibilizar para vocês, tá? Então, o que tinha era isso, mas eu queria aproveitar para deixar uma mensagem aí para os municípios, né? Eu fui contador de município, tenho um grande carinho aí pelos municípios, né? Que é essa questão, a gente ouve muito esse discurso, né? Que isso é só para município grande, isso daí a gente só vai ter trabalho e não vai ter arrecadação nenhuma, né? Não é bem assim, tá? Nós temos contato aí com os municípios pequenos, eles estão tendo acréscimo aí de arrecadação, né? Claro que dá trabalho, a EFD-REINF dá trabalho para todo mundo, a prática da retenção também, mas a gente vai ter o ônus do trabalho, mas vai ter o bônus de ficar com o produto da arrecadação, né? Além de estar cumprindo a lei que somos obrigados a cumprir. Era isso que a gente tinha para apresentar. Agradecer mais uma vez aí ao CRC pelo convite, pela oportunidade, tá? E a dizer também que se o que a gente apresentou para uma pessoa aí fizer ser importante, fizer a diferença, mas a gente sabe, né, acompanha que isso daí está sendo bem aceito e ajudando muita gente. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade.